Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93. E hoje eu sei que você já veio doidão, porque a gente falou assim, Biblioteca do Vaticano e até arrepiou. E hoje a gente tem um cara que é basicamente o Dan Brown brasileiro aqui. Só que se você faz tempo que não veio e caiu de paraquedas aí do YouTube, esse era o podcast Mayhem, mas aí a gente juntou um monte de gente, aí a gente está tentando descobrir o nome agora, mas talvez seja Boteco dos Illuminati, porque a gente juntou os melhores sites de ocultismo do país, mandaram os caras muito doido. Então, começando a nossa trupe, Rodrigo do Projeto Mayhem, salve! Salve, pessoal, beleza? Não se esqueçam de dar o joinha, se inscrever no canal para poder receber mais vídeos como esse. Diretamente dos reinos enoquianos, Ulisses Massadi. Salve, pessoal. Hoje vai ser um dia especial aí, o assunto, só o tema já é muito curioso, né? Já estou curioso para saber os segredos do Vaticano. E representando a Eclésia Babylon, que é uma igreja concorrente do Vaticano, Bárbara. Boa noite, 93. Hoje é o dia da galera de humanas e ao delírio aqui no Mayhem. E também a nossa outra personagem feminina, a Jéssica Puga, diretamente de trás do espelho de Circe. Boa noite, queridos. Fica aí uma dica para a mulherada que estiver procurando um grupo legal para entender mais sobre você mesmo, sobre magia, sobre várias coisas, espelhodecirce.com.br, entra lá e conversar com a gente. E hoje a gente está com formação completa, então de lá do extremo sul, Frater Belra, nosso braço rosacruciano. Saudações rosacruzes e martinistas para todo mundo aí. Como disse o Marcelo, Passo Profunda para quem é de Passo Profunda e 93 para quem é de 93. Hoje a palestra promete, hein? Vaticano, arquivos secretos, aí vamos descobrir muita coisa boa. E diretamente do Japão, porque esse é um projeto mundial agora, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui no Japão, konnichiwa para quem está aí no Brasil. Hoje quero saber qual o catálogo de grimórios do Vaticano roubou dos ocultistas e mantém lá até hoje. E também, finalizando, mas não menos importante, o cara responsável por esse convite, aquele que escreve Os Lados Tenebrosos, o irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, Morte Súbita, Tiago Tamochauskas. Boa noite, galera. O Morte Súbita é o exato oposto da Biblioteca do Vaticano, é conhecimentos proibidos ao alcance de todos, mas com certeza a gente vai aprender muito aqui com o Odir hoje. Quem é o Odir? Vocês não perdem por esperar. É uma pessoa que eu já conheço e admiro o trabalho faz um bom tempo. Ele é graduado em História pela PUC-RS, mestre e doutor em História pela UFRGS, professor há mais de 10 anos, pesquisou sobre a história da magia na Idade Média a partir das fontes e arquivos do Vaticano e da Biblioteca Nacional da França, gera muito conteúdo na internet, e eu descobri hoje que ele tem um curso muito legal também sobre o oculto na história. Se ele puder também falar um pouquinho sobre isso, vai ser bem legal. Odir, seja bem-vindo, muito, muito bem-vindo, a gente quer aprender muito com você, e o melhor jeito de começar é você contar a sua história. De onde você veio, como é que você foi da hóstia para o Vaticano, né? Para ir para toda a sua história aí de vida. Conta a sua jornada um pouquinho para a gente. Quem é? Quem é você? Certo. Pessoal, então, boa noite a todos e a todas. Espero que estejam bem, espero que estejam seguros em casa, espero que estejam tranquilos. Quero agradecer, em primeiro lugar, o convite do Thiago, um cara que eu também já acompanho já faz um tempo aí nas redes. Eu fiquei bastante feliz, bastante lisonjeado pelo convite e achei sensacional. Assim, reservei um tempinho hoje para a gente ter essa conversa. Ele havia falado para que eu podia pensar em um material com slides, PowerPoint, para apresentar para vocês, mas eu achei mais interessante ouvir aqui e a gente fazer mais um bate-papo, uma conversa, uma coisa que eu costumo fazer, assim, acho que funciona muito, muito legal. Estou aberto aí para as perguntas, para sugestões, podem me interromper a qualquer momento, porque se me deixar falando sozinho, eu falo demais, acho que é mal de professor. Então, por favor, me interrompam, tá? Então, assim, eu sou historiador, como o Thiago bem falou, eu comecei a minha graduação na PUC do Rio Grande do Sul,
E desde o início eu sempre me interessei muito por questões relacionadas à história da antiguidade, história da Idade Média, história dos mitos, história da magia, da bruxaria. Eu sou um cara que, quando eu entrei no curso de história, por exemplo, sei lá, de ler o texto lá da mitologia do Joseph Campbell, né, O Poder do Mito. Eu vim, por exemplo, de uma bagagem lendo já As Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley, então pensando, por exemplo, aqui a questão do paganismo, né, o politeísmo, a transição para o cristianismo. Então, eu trouxe essa bagagem assim mais de cultura popular, se é que a gente pode usar essa palavra, ou de uma bagagem mais leiga, né, que gira em torno aí das questões relacionadas aos mistérios, aos mitos, a magia, a feitiçaria, a bruxaria, essa coisa toda. E isso meio que me guiou assim ao longo do processo da minha formação técnica, digamos assim, da minha graduação. Eu entrei para o curso com esses interesses em mente, e é claro que ao longo de toda a graduação a gente acaba se expondo a outros tipos de discussões, outros tipos de leituras, e é uma demanda técnica profissional mesmo que a gente consiga dominar outras questões, mas fato é que até o final do curso eu continuei com esses interesses, ainda que, né, mudei algumas perspectivas e tal. E foi uma experiência muito bacana. Eu consegui, no final da graduação, eu levei 5 anos para fazer o curso, meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, foi sobre a transição paganismo-cristianismo. Então, eu fiquei muito feliz assim, de ter tido a oportunidade de estudar essa questão, claro, aí de uma perspectiva acadêmica, né, científica. De novo, eu sempre gosto de bater muito nessa tecla que a história é ciência, baseada em evidências. Então, tratar desse tema em uma perspectiva assim, acadêmica foi muito legal. Que foi, digamos assim, um ritual de passagem, né? Eu pelo menos entendo isso dessa forma, em retrospectiva. Eu fiz essa transição assim do mundo leigo para o mundo técnico, porém não abri mão dos meus interesses, que me definiam o que eu era e o que eu continuei sendo depois. Então, e aí foi muito bacana, porque no final da graduação eu fiz essa pesquisa sobre a transição paganismo-cristianismo, analisando 2 autores cristãos, que foi Santo Agostinho e o Isidoro de Sevilha. Pensar, por exemplo, como que os primeiros cristãos entendiam os antigos deuses do paganismo. Eles eram demônios, eles eram seres humanos que foram erroneamente divinizados, eles eram anjos caídos, o que eles eram, afinal? E há toda uma discussão sobre esse assunto, em que eu sempre achei assim, muito, muito legal, muito fantástica. E eu acho que eu comecei a minha jornada aí. Nunca imaginei, devo dizer, que ia parar lá nos arquivos do Vaticano, quase... sei lá, quantos anos, 4, 5, 6, 7 anos depois. Mas acabou que rolando e muita coisa aconteceu depois disso. E aí isso me levou depois ao mestrado. Eu saí da PUC e fui para a URGS, Federal do Rio Grande do Sul, onde eu continuei estudando Idade Média, continuei pesquisando na área dos estudos medievais, e lá eu estudei o surgimento da Inquisição na Idade Média. Então vejam que essas pesquisas, elas se desenvolvem numa perspectiva teórica, metodológica, técnica e tal, mas eu nunca abro mão daqueles meus interesses que me jogaram para dentro do curso de História há muitos anos atrás. Então, é muito legal hoje em dia ver essa retrospectiva, assim. E aí, no mestrado, eu pesquisei sobre o surgimento da Inquisição a partir de um autor que foi Tomás de Aquino. E aí, no doutorado, eu pensei assim, cara, eu estou cansado de pesquisar e de ler autores cristãos. Ainda que, quando a gente estuda a Idade Média, é difícil fugir disso. Porque muito do que se produz, ou para não dizer tudo que se produz na Idade Média, gira em torno do cristianismo, né? E eu pensei assim, não, eu estou cansado de estudar esses cânones, esses grandes filósofos, né, esses grandes teóricos e tal, e fui aí sim pesquisar sobre a magia, exatamente. E eu, quando comecei a estudar a história da magia, ou magia na Idade Média, eu fui muito provocado por um imaginário, por representações e por imagens que circulam muito no nosso imaginário de cultura popular e de visão de mundo leiga mesmo a respeito do que é a magia na Idade Média, que é aquela coisa das mulheres nas fogueiras, as mulheres sendo enforcadas, né, os tribunais públicos, e pensar, por exemplo, a perseguição da igreja às mulheres que praticavam conhecimentos tradicionais, ervas, aquela coisa toda. E eu fui atrás disso. Só que como eu fiz um recorte cronológico talvez muito cedo, eu me deparei com outras coisas que não eram essas. Então, por exemplo, eu passei a analisar século XIV, e no século XIV a gente ainda não encontra isso nas fontes. Quando a gente analisa, por exemplo, a Inquisição, o surgimento da Inquisição, o desenvolvimento dos inquisidores, esses inquisidores no século XIV, por enquanto, eles não estão preocupados em perseguir mulheres, ou benzedeiras, ou conhecimentos populares, ou práticas iletradas, ou práticas tradicionais. Eles estão interessados em pesquisar membros da própria igreja que praticam magia.
Então, a magia, nesse contexto, é uma prática masculina. Ela é letrada, ela é erudita. E isso me provocou um sentimento ambivalente, porque eu fiquei muito frustrado. Fiquei muito frustrado porque eu fui atrás daquele imaginário, né? Mas, por outro lado, me abriu um leque de possibilidades assim que eu fiquei fascinado. E aí eu acabei desenvolvendo essa pesquisa, pensando, então, a magia erudita, a magia letrada, a magia de dentro da igreja. E isso foi uma experiência muito legal, assim, foi muito bacana. Em resumo, foi basicamente isso, assim, a minha trajetória, antes de falar exatamente, né, dos arquivos. Não sei se alguém tem alguma pergunta antes de eu falar exatamente. Ó, tem duas pessoas com mão levantada aí, vamos lá. Eu tenho. Nossa, você falou tanta coisa, passou tanta coisa aqui na minha cabeça para fazer pergunta, mas vou me ater só à última fala sua. O início da Inquisição foi a perseguição da magia dentro do seio da igreja. Aí a minha pergunta tem como mensurar o quanto a religião influenciou a magia e a magia influenciou a religião? Nossa, boa pergunta, Rodrigo. Uma ótima pergunta. Acho que dá para mensurar e dá para colocar isso na dimensão da impossibilidade de separar as duas coisas. Então, por exemplo, o que motiva o surgimento da Inquisição? Basicamente, não é nem o interesse pela perseguição da magia. O que faz a Igreja criar inquisidores e a Inquisição é basicamente a preocupação a respeito do cristianismo se tornar algo muito diverso, muito plural e muito aberto a interpretações. Então, a igreja se preocupa muito com essa diversidade, com essa forma em que as coisas estão andando, com essa forma em que as coisas estão se abrindo, cria os inquisidores para, então, criar um corpo de unificação. E aí a magia surge como uma consequência dessa preocupação, porque a gente tem, por exemplo, o que é magia nesse contexto do século XIV? A gente está falando de monges, de sacerdotes leigos, de bispos, arcebispos, pessoas de dentro da igreja, que se utilizam de práticas mágicas, ou que a igreja chama de magia, como uma forma de devoção. Então, a gente tem, por exemplo, os caras ali que invocam anjos, que há alguns setores da igreja vão dizer que não vão ser anjos, mas que vão ser demônios. De novo, essa fronteira muito tênue, né, entre uma coisa e outra, muito sutil. E os praticantes vão dizer, não, são anjos, né, nós estamos invocando anjos, porque nós queremos chegar até Deus. E se nós temos o poder, aí sim, de controlar os demônios que nós invocamos, nós chamamos sim, nós temos contato com demônios, mas é para controlá-los em nome de Deus, em uma perspectiva, né, de novo, se colocando o mago como alguém muito próximo de Deus, às vezes mais próximo do que a própria figura do padre da igreja, ou do sacerdote. Então, assim, magia, na Idade Média, ela está indissociável da religião. Tanto que quem pratica essa magia são praticantes, são membros da própria igreja. Então, não há como separar, porque os próprios livros, os próprios manuais de magia, e que existem, que hoje em dia a gente tem conhecimento, esses grimórios e tal, eles circulam dentro dos mosteiros, eles circulam dentro das bibliotecas das igrejas, eles circulam dentro desse espaço da universidade, que também está muito vinculado à igreja. Então, em termos de documento, em termos de materialidade, as fontes elas estão dentro do espaço, que é o espaço da igreja. Então, e aí quando a gente lê os documentos, a gente percebe isso também. Em termos de prática, é uma prática religiosa. Eles se viam praticando algo devocional, algo religioso, algo muito espiritual. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu, e assim, e surgiu outras aqui. Só um comentário. Quando eu leio esses livros antigos de magia, fica patente que para praticar essa magia medieval, você tem que ser um padre, porque eles partem do pressuposto que você já sabe rezar uma missa. Uhum. Então, todo passo a passo, todo passo a passo já deveria ser de conhecimento do praticante. Todas as libações, tudo, e eles só encaixam como se encaixasse alguma coisa que está fora dos dogmas da igreja ali. Então, a pessoa iria rezar uma missa para Astarote ou alguma outra entidade. Agora, uma outra coisa que eu queria perguntar é sobre o papel do imaginário. Na Idade Média, assim, o que as pessoas imaginavam meio que seria real para elas. Então, como que é essa questão assim na população? A magia hoje é um anacronismo a gente tentar entender isso. A sociedade acredita que a magia não existe, isso é tudo da sua cabeça. Mas naquela época, não. Uhum.
Então, como que era isso na Idade Média? Só para o pessoal entender. Porque era como se fosse um fato. Havia a dimensão, o sagrado na Idade Média tem uma dimensão muito diferente do sagrado para o mundo pós-moderno, para o mundo atual. Pós-moderno no sentido de que veio depois do mundo moderno, o mundo contemporâneo. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente tem uma visão de mundo, e é muito natural que as pessoas tenham essa visão, de uma perspectiva muito secular, muito não religiosa, né? E aí relegar o místico, o fantástico, o imaginário, o não material para a esfera do suspeito. A gente não sabe bem se existe, né? Então, é algo nesse sentido. Na Idade Média não era assim. Na Idade Média é indissociável o mundo espiritual, o mundo religioso, o mundo místico, do mundo material. Então, isso era muito mais patente, porque, por exemplo, vamos pensar no que motiva esses processos inquisitoriais. A gente tem processos inquisitoriais movidos, e aí já antecipando o que eu ia falar depois sobre os documentos que eu analisei, são cartas que o Papa manda para os inquisidores locais falando, olha, existem monges lá que estão praticando coisas que não devem. Eles estão fazendo bonequinhos, espetando bonequinhos e fazendo mal com essas pessoas à distância. E havia longas discussões sobre como que isso existia e por que isso funcionava. A discussão nem era se isso era possível ou não. A discussão era como isso acontecia. Então, era fato, era dado, material para aquela época. É possível, a partir do manuseio de bonequinhos, machucar pessoas à distância. A questão é como isso acontece. E os debates são longos, muito longos, há ampla discussão sobre isso. Então, só para a gente ter uma dimensão de como a questão da magia era algo dado como fato mesmo. E aí ele perguntou sobre o conceito de magia. O conceito de magia, a ideia magia, é uma palavra em disputa na Idade Média, porque depende de quais fontes a gente vai ler. Para quando a gente analisa, por exemplo, documentos de teólogos como, teólogos mais vinculados ao Vaticano, ou teólogos mais vinculados a Roma, teólogos mais vinculados ao papado, a magia, invariavelmente, ela vai estar associada a algo ruim. Então, a magia é a arte dos demônios, é a invocação dos demônios, é em que há o pacto com o demônio, pacto deliberado com o demônio, então é algo ruim por natureza. Depois a gente tem a questão do desenvolvimento da figura da mulher, né, que vai vender o corpo ao diabo e tal, mas isso no século XIV ainda não está tão presente. Então, quando a gente analisa esses textos, magia é algo horrível, é algo péssimo. Agora, e esse foi um exercício que eu fiz questão de fazer na minha tese, foi, quando a gente lê o que os próprios praticantes de magia escreveram, qual que é a opinião deles? Porque a gente também tem que considerar isso, né? Não apenas o ponto de vista do perseguidor, mas o ponto de vista do perseguido também. O que ele próprio fala das suas práticas? Então, quando a gente analisa esses documentos, quando a gente se debruça essas fontes, a gente vê uma perspectiva completamente. Alguns autores, como, por exemplo, isso aparece na Ars Notoria, que é um dos manuais que eu analisei, eles dão a seguinte explicação etimológica, que não é uma explicação precisa, como a gente sabe hoje, mas o que interessa é como eles pensavam na época. Eles diziam, a magia é a arte dos magos, porque os magos fazem coisas magnas, fazem coisas incríveis. Então, a magia é algo maravilhoso. A magia é um acesso a Deus, a magia é algo divino, é algo legítimo. Então, vejam que é uma perspectiva completamente e absolutamente diferente, porque a gente muda as fontes, né? A gente muda a perspectiva. Assim como hoje em dia a gente tem jornais de direita e esquerda que vão dar perspectivas completamente diferentes, às vezes, do mesmo fato, quando a gente analisa os documentos medievais também. Então, depende de qual contexto a gente está analisando, quais são as fontes, qual é o espaço em que aqueles textos estão circulando, e vão dizer coisas completamente diferentes. Por isso que, às vezes, a gente resume, e às vezes eu vejo colegas professores universitários, professores, né, acadêmicos, batendo nessa tecla, né, mencionando, por exemplo, a magia como algo condenado na Idade Média. Sim, foi condenado, mas por quem? Depende de quem a gente está falando. Depende de onde a gente coloca a nossa lupa. Quando a gente muda a lupa, a perspectiva muda completamente. Então, havia muita disputa e havia muito debate sobre isso, dentro da igreja, inclusive. Havia aqueles que não eram perseguidos, chamados assim, tipo andarilhos do bem, alguma coisa assim? Eu acho que depende do contexto. Por exemplo, nesse momento, a Inquisição não se preocupava com as práticas populares, com as práticas femininas, com as práticas dos camponeses. A igreja estava preocupada com o alinhamento interno. Os inquisidores se preocupavam não com leigos, não com civis. A igreja se preocupava com membros da própria igreja porque queria evitar que a igreja se abrisse demais e a magia entra nesse campo. Então, nesse momento, camponeses, por exemplo, não são alvo dos inquisidores. Mulheres praticantes de benzeduras, as parteiras, não são preocupações dos inquisidores. Há, já no século XIV, um processo de descrédito a esses conhecimentos populares, as chamadas vetule, né? Em que a gente tem, por exemplo, a universidade se constituindo, né, como um espaço feminino, um espaço masculino, um espaço erudito,
em que os médicos se constituem, às vezes, em oposição a essas parteiras. E vão dizer, olha como o saber delas é ignorante. É associado à ignorância, é associado ao desconhecimento, não à ciência. Então, como uma forma de se constituir um saber masculino em detrimento de um saber feminino. Mas ainda não há Inquisição. A Inquisição não é ainda uma preocupação nesse momento. Então, depende muito de qual momento a gente está falando, quem é perseguido, quem não é. Às vezes isso muda completamente. Então, por exemplo, no mundo... Eu não me especializei na Inquisição moderna, mas a Inquisição moderna ela se preocupa muito mais com as práticas do contexto civil, leigo, do que com os praticantes dentro da própria igreja. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que, eu não sei se o Thiago não tá na frente para fazer pergunta. Eu queria dar a oportunidade, na verdade, que todo mundo está aqui com curiosidade de saber como você foi parar lá na Biblioteca do Vaticano, qual foi a sua questão lá e o que você viu lá. Tá, beleza, vamos lá então. Bom, eu acabei avançando na pesquisa, né, ao longo dos 4 anos de doutorado, e aí no final, mais ou menos, no último ano de pesquisa, isso foi em 2019, eu tive a oportunidade de fazer essa viagem, então, para o Vaticano, para Roma, para a Europa, na verdade. E aí isso aconteceu em razão de uma bolsa que surgiu pela FAPERX, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, e em razão de uma parceria que o meu orientador na época fez com a Universidade de Milão e alguns pesquisadores na Europa. E graças a essa parceria, isso tornou possível essa viagem. Ela financiou parte da minha pesquisa, uma boa parte eu tive que tirar do meu bolso, mas eu queria muito fazer isso, eu queria muito ter essa experiência, e não me arrependo em nenhum momento, assim, e foi bacana. Aí eu fui para lá, e fiz essa pesquisa básica. O meu principal interesse era pesquisar 2 lugares: os arquivos secretos do Vaticano, e lá eu fiquei lá coisa de 2 semanas trabalhando nos arquivos, e também fui para a Biblioteca Nacional da França, onde lá eu tive acesso a um manuscrito da Ars Notoria, porque eu queria ter essa experiência que eu falei para vocês, o ponto de vista dos perseguidores, o ponto de vista dos perseguidos, e depois fazer a comparação desses 2 debates. Eu sempre tive essa impressão de que quando a gente considera uma perspectiva só, a história fica pela metade, né? Não que eu não tenha ignorado outras coisas, tive que ignorar por uma questão de recorte muitos documentos, mas eu queria ter pelo menos jogar com essas 2 discussões. E aí, antes de ir para lá, antes de embarcar, eu fiz uma série de contatos com o Vaticano, conversei com eles, a gente trocou mensagens, trocamos e-mails. Eles pediram uma série de documentos no sentido de comprovar que eu era de fato um pesquisador vinculado a uma universidade. Então, houve essa preocupação deles. Então, eu não sei até que ponto alguém que não está vinculado a uma universidade, por exemplo, conseguiria ter acesso a esses documentos. Até por uma questão técnica mesmo, né, de proteção de patrimônio, são documentos muito antigos. Dá para entender, em parte, essa preocupação, né? E aí eu troquei esses e-mails, eles mandaram mensagem, eu mandava outras, e eles pediam mais e mais e mais e mais informações, eu mandava, às vezes eu repetia as mesmas informações. Então, dá para ver que há uma preocupação muito séria a respeito de quem vai acessar essas questões. E aí, depois que eu recebi a autorização, fui para lá, e presencialmente eu tive uma outra entrevista também com o pessoal lá, com o responsável dos arquivos, que perguntou o que eu ia fazer, o que eu ia investigar, o que eu ia estudar, e eu em nenhum momento menti, né, sobre o tipo de pesquisa que eu ia fazer, mas eu também não entrei em detalhes muito aprofundados. Então, por exemplo, eles perguntaram o que eu ia analisar. Eu falei, eu quero analisar documentos do século XIV. Mas quais documentos? Eu quero analisar documentos da época do papado, do João XXII e Bento XIII, que foram os pontificados que eu analisei. Não entrei no mérito da magia, não entrei no mérito da Inquisição, não entrei no mérito da feitiçaria, do ocultismo, não usei essas palavras na hora da entrevista. Então, optei por uma questão de estratégia mesmo, né? Não, nem para parecer maquiavélico, para ocultar nada, mas para dar uma resposta objetiva, porque eu queria trabalhar e ter acesso aos arquivos, enfim, eu acabei fazendo o que eu sempre falei que eu ia fazer para eles e tal. E foi muito bacana. Aí eu entrei, tive acesso então aos documentos. Uma parte desses documentos estavam em formato virtual, em formato digitalizado, porque eram documentos muito antigos. Uma parte desses documentos estavam em formato presencial, em formato físico. E eu acabei tendo acesso aos documentos lá. Os documentos que eu acessei, eles eram em formato digitalizado. Mas a gente podia dar zoom nas máquinas, então a gente conseguia ver até a fibra do pergaminho. Eles têm muita tecnologia. Alguém brincou aqui no começo, né, sobre a questão do Dan Brown e tal, o Código da Vinci, e aquela coisa hipertecnológica dos arquivos do Vaticano que aparece no filme, eu acho que é no Anjos e Demônios que isso aparece, é muito real, assim. Então há todo um processo de climatização, né, para a preservação dos manuscritos. Então a gente entra, as salas são todas bem organizadas, muito limpas, são eles que trazem os documentos para a gente. Às vezes, é uma impressão que eu tenho, sempre quando eu digo que eu pesquisei nos arquivos secretos do Vaticano, as pessoas perguntam, mas e você analisou os arquivos, a Bíblia apócrifa, não sei o quê? Não, gente, não é um acesso livre.
A gente não entra assim num corredor totalmente com todos os arquivos secretos da humanidade disponíveis para a gente. Não. Antes da gente entrar, a gente fala quais documentos a gente quer analisar e eles trazem para a gente. Então, essa é a primeira grande frustração, talvez, das pessoas que querem saber como que funcionava. Então, não é acesso livre, há até por uma questão técnica mesmo, né, de saber encontrar onde que está o documento e tal. Imagina se todo mundo tivesse acesso a tudo, pode danificar manuscritos, enfim. Então, funcionou mais ou menos dessa forma, assim, eles acabaram me trazendo esses documentos que eu analisei, pesquisei e traduzi esses documentos ao longo de várias semanas, deu mais de 2 semanas de trabalho, e foi uma experiência fantástica, assim. Em resumo, o que eu analisei foram essas cartas. As cartas que os papas da época mandavam para os inquisidores e falavam, ó, ouvimos falar que tem gente aí que está manuseando bonequinhos, vai lá e investigue. Ouvimos falar que tem gente que está observando os astros, observando os planetas e fazendo adivinhações. Vai lá e dê uma olhada. Claro, eu estou usando aqui uma linguagem boba, estúpida para isso, mas é mais ou menos esse o sentido dos textos. Né? Ouvimos falar que um bispo, que um abade de um monastério anda mexendo com alquimia. Então, vai lá e investigue. Então, a partir dessa perspectiva dos perseguidores, eu procurei... Tiago, a partir dessa perspectiva, desses documentos, eu comecei a encontrar pistas do que era exatamente essa magia. Né? O que era que eles estavam procurando, afinal? O que eles estavam interessados? E essa foi basicamente só um segundo. Vamos lá. Deixa eu interromper só um segundo, porque aí eles vão fazer outras perguntas, mas eu acho que a minha tem uma parada seguinte. Mas você vai furar a fila? São esses documentos. Eu vou furar a fila. Não, porque eles vão perguntar as coisas técnicas, mas como é que você conseguiu entender quando você fala assim, vai investigar tal coisa, tal? É legível aqueles garranchos em latim? Como é que você faz para entender o que está escrito ali? Que aí depois eles vão perguntar a parte. Mas é uma pergunta anterior, por isso que eu furei fila. Como é que você entendia o que você estava procurando? Esses documentos estão escritos em latim. Na Idade Média se produzia, sobretudo no mundo ocidental, se escrevia basicamente em latim. Então, são textos nem sempre são muito legíveis. Só que antes de eu ir e trabalhar com esses documentos, eu tive um treinamento que é o treinamento de paleografia. Então, a gente que é da área dos estudos medievais, a gente, de modo geral, a gente conhece, pelo menos, nem que seja o mínimo, né? O mínimo de latim, o mínimo de paleografia. Como parte desses documentos, eu já tinha também algum tipo de tradução para o inglês, isso já me facilitou um pouco, então... Mas se eu não tivesse um conhecimento muito rudimentar de latim, de paleografia, seria impossível de fazer essas traduções. Mas aí entra a questão da formação técnica mesmo, né? A gente tem essa formação ao longo do doutorado, do mestrado, então foi por aí que eu consegui ter acesso a essas fontes assim, tão valiosas. Acho que a Bárbara quer fazer uma pergunta. Mais uma curiosidade. Quando a Inquisição chega aqui, nas colônias, né, alguns séculos depois, também acontece essa movimentação de investigar religiosos, ou como a temática já tinha mudado na Europa, ela também já tinha mudado aqui, porque a maioria dos documentos que eu já li, principalmente da Torre do Tombo, já são mais nesse contexto dos leigos ou dos civis, né? Eu nunca vi muita coisa sobre religiosos. Eu penso que também não tem tanta coisa. Eu também, como eu falei, não me aprofundei na área, nos estudos nesse recorte cronológico, mas eu acho que não. Eu penso, por exemplo, naquele livro da professora Laura de Mello e Souza, O Diabo na Terra de Santa Cruz, em que ela faz toda essa discussão, né, de como que aquele imaginário, por exemplo, europeu do sabá, ele vem para o mundo da América e tal. E pelo que eu lembro desses documentos, desses textos, são preocupações a respeito ali do comportamento dos leigos, das mulheres, né, de como aquele cristianismo estava se misturando com práticas de origem africana, de práticas de origem indígena, e havia esse esforço da Inquisição para dar uma limitada de novo, né, sempre a Inquisição com esse esforço de limitar, de evitar esses excessos e tal. Mas eu sugeriria que, eu concordo com você, acho que a preocupação aí ela é mais no âmbito civil do que no âmbito estritamente religioso. Eu penso que sim. Pelo menos no contexto medieval, não. No recorte cronológico do século XIV, ele é algo bem anterior, a gente está falando ali de religiosos preocupados com religiosos e de práticas que estão circulando dentro de espaços religiosos. Prater. A minha pergunta seria no seguinte sentido. Tem um livro, uma obra literária chamada O Nome da Rosa,
Uhum. Ele foi transformado num filme homônimo depois, protagonizado pelo Sean Connery. Uhum. A minha pergunta seria o seguinte: se aquele filme ele é um relato fidedigno ou não do período inquisitorial, do processo inquisitorial que ocorreu no filme, ou é um pouco fantasia? Era daquele jeito ou não era assim tão severo? Não havia tanta perseguição, assim, existe uma fantasia ou aquilo realmente é um relato fidedigno? Uma boa pergunta também. Acho que as duas coisas. Por exemplo, eu lembro que o Nome da Rosa, tanto a obra, tanto o livro do Humberto Eco como o filme, eles giram em torno da figura lá do Bernardo Gui, que é um inquisidor, né? E o Bernardo Gui foi um cara que eu li nos meus documentos. Eu li a Prática Inquisitórios, que é o que a gente costuma chamar de Manual do Inquisidor. E isso é um cara que de fato existiu, produziu conteúdos e textos produziu conteúdos inquisitoriais e tal. E isso é um dado real. Agora, sobre a questão da perseguição, por exemplo, da igreja, da censura deliberada, isso existia também, em parte, como a própria existência de um órgão inquisitorial que pesquisa, que fiscaliza e que proíbe obras e proíbe leitura e que às vezes confisca esses livros, indica já um processo de que hoje a gente pode chamar de censura. Mas também havia espaço de exploração, também havia espaço para investigação, tanto que, isso é um dado importante também, que eu percebia analisando os processos inquisitoriais, é o fato de que muitos processos desses inquisidores não davam em nada. Muitos não davam em nada. Então, a gente tem, por exemplo, preocupações deliberadas do Papa, que fala, gente, mandei para vocês aí uma carta, não nessa linguagem, né, obviamente, mas ele falava, gente, mandei uma carta aí ano passado para que vocês investigassem sobre tal caso, o que aconteceu, vocês não me deram retorno. E passavam 6 meses, 1 ano, 2 anos, e o Papa não tinha resposta, porque os caras simplesmente ignoraram as preocupações do Papa. Às vezes os inquisidores eram também acusados de cometer abusos, né, nas investigações e tal, e às vezes nem sempre havia retaliação. Os próprios inquisidores às vezes mandam cartas para o Papa falando que eles não conseguem investigar, não conseguem capturar os suspeitos, porque eles escapavam, porque as pessoas ajudavam e porque eles não tinham aparato técnico suficiente. Então, essa ideia, esse imaginário de uma igreja absolutamente perseguidora e extremamente sofisticada nos seus métodos de perseguição, de tortura e de condenação, para o século XIV é muito cedo ainda. É muito cedo. Isso não havia naquele momento ainda. Eu acho que quando a gente pensa em grande maquinário perseguidor, a gente fala em Idade Moderna, né? Sobretudo aí a Inquisição, até mais a Inquisição secular do que a Inquisição religiosa. Então eu acho que às vezes o papel da igreja no processo de perseguição, de Inquisição, ele é um pouco sim supervalorizado. Há espaço, por exemplo, para debate nas universidades, nos mosteiros. Tanto que nem eu falei, esses livros de magia circulavam nos mosteiros, né? Circulavam nesses espaços. Apesar de todas as proibições da igreja, não é à toa que a gente tem esses documentos até hoje. Acho que o Ulisses está na... A minha pergunta, eu não sei se vai se encaixar exatamente, porque na maioria dos casos, eu acho que os autores que eu estou pensando, eles são posteriores ao século XIV. Mas dessas cartas que você analisou, tinha algum personagem conhecido, ou algum deles que nós temos, por exemplo, um Grimório, de repente, sei lá, o Honório de Tebas, que eu acho que é mais ou menos dessa época, ou algum outro personagem conhecido nos dias atuais, assim, alguém que ficou famoso? A gente tem as referências, mas elas são referências muito mais aos personagens míticos do que aos personagens reais. Então, você mencionou, por exemplo, né, o livro Geraldo de Honório. Esse é um dos documentos que eu analisei na minha tese. E as referências ao texto e aos tratados do Honório aparecem nos processos inquisitoriais. Aparece, por exemplo, no manual do final do século XIV, que é de 1375, o Nicolau Emérico. O Nicolau Emérico escreveu um tratado também em que ele lista os livros em que ele leu. E esse testemunho, esse relato é muito interessante, porque ele fala, olha, eu, na posição de inquisidor, me vi obrigado a ler os manuais de magia. E aí ele fala, olha, li tal e tal e tal e tal, e cada manual falava de tal e tal e tal coisa. E isso, para a gente, hoje é uma fonte muito importante, que é quase como que um compêndio, né, dizendo o que circulava na época. Para a gente, isso é valiosíssimo. E aí há referência, assim, por exemplo, ao Honório de Tebas. Só que essas referências, elas, de novo, elas são muito na esfera do mítico e não na esfera do personagem real, exatamente. Então, por exemplo, as referências a Honório, as referências a Salomão, as referências ao Hermes, então é tudo muito mais da esfera do mítico mesmo do que personagens reais. O Honório, por exemplo, a gente tem... eu nunca li nenhum historiador que assumisse a possibilidade de que ele de fato existiu.
né? Então, Honório é um personagem mítico, é meio que um consenso na academia entender dessa perspectiva. O próprio nome Honório vem de honorável, né? O termo latino, né, de honrável. Pensar, por exemplo, aquela coisa do mago como alguém muito sábio, muito erudito, muito intelectual, muito iluminado. Então, todas essas histórias de grandes magos do passado, e que foram grandes personagens, e que compilaram grandes obras, isso está muito mais na esfera do mítico, na esfera da narrativa, na esfera da construção mesmo do personagem, do que da esfera real. Então, as referências que a gente tem são nesse sentido, aos personagens míticos. Personagens reais, muito, muito, muito raramente. É muito difícil, por exemplo, conseguir cruzar a documentação. Tem um processo que eu consegui fazer isso na minha tese, que foi, eu achei a carta mencionando o processo, e depois um outro tratado de um inquisidor falando sobre os processos que ele analisou, e aí consegui cruzar e bater os personagens. Então, por exemplo, no processo inquisitorial, é dito em que os investigados, é dado o nome, não me lembro agora do nome dos caras, mas é dado o nome deles e falado, a gente investigou eles por necromancia. Apenas isso. Só que quando eu encontrei esses nomes nesse tratado do inquisidor, eu entendi que essas práticas de o que eles chamavam de necromancia, era, na verdade, a tentativa desses sacerdotes de fazer com que mulheres ficassem apaixonadas por eles. E aí há detalhes dessas práticas de magia. Então, de novo, aí a gente consegue construir esses personagens, construir essas narrativas. Quando a gente consegue comparar, mas isso é muito raro. É muito, muito, muito difícil fazer isso. Ter acesso aos personagens reais, digamos assim, com muitos detalhes, é muito difícil. Deixa eu te fazer uma pergunta agora de curioso mesmo. Como historiador, o que você acha que tem de mais interessante lá dentro da Biblioteca do Vaticano, que seria assim mind-blowing para espalhar para todo mundo? O que você acha que tem assim que você acha, pô, isso daí, se fosse ao público, mesmo se você não tem certeza que existe, o que você acha que... Cara, olha, é que, de novo, aí não dá para fugir, eu não consigo fugir do meu papel de pensar a história baseada em evidências, né? Então, quais são as evidências que eu tenho de que existem coisas lá? O que eu conheci, o que eu tive acesso. E para mim foi fantástico pensar isso, porque antes de ter acesso a essa documentação, eu nunca pensaria na magia medieval como uma magia praticada por padres. Entende? Por mais que hoje, por exemplo, hoje eu tenho conhecimento desses livros, desses manuais, desses textos. Quando eu comecei a estudar, quando eu entrei no curso de História, eu não imaginava isso. Então, para mim, magia era prática lá do paganismo. E aí, claro, a gente tem toda aquela bagagem da formação leiga, né? Pensar, por exemplo, a magia como uma prática do paganismo, que não se misturou nunca com o cristianismo, como uma prática pura, né, de um mundo pré-cristão, do mundo dourado, e essa prática permaneceu em segredo para os praticantes ao longo de todo o tempo. Toda essa fantasia historiográfica que se constrói lá, a maneira lá da Margaret Murray, do Gardner, daquela coisa toda, de uma prática secreta, pura e intocada dos tempos antigos, esse imaginário estava na minha cabeça, assim. Então, quando eu me dou conta e tenho acesso a essas fontes que falam algo completamente diferente, que vão dizer, não apenas a magia se misturou com o cristianismo, mas ela foi preservada pelo próprio cristianismo. Para mim, isso para mim foi o que me impressionou mais, assim. Então, posso falar por mim, assim, o que me chocou mais, o que me chamou mais a atenção foi essa contradição absoluta, assim, porque, de novo, a minha formação, a minha literatura do mundo pré-universidade, né, era essa. A ideia dos magos secretos, né, que sobreviveram em segredo e nunca se misturaram, e aquela magia praticada de geração a geração, passada em segredo. E bom, quanto a essa, a gente não tem evidências. Né? Talvez a história seja mais interessante, talvez essa narrativa seja mais interessante da que a que eu estou contando, mas a que eu estou contando, pelo menos, é baseada em evidências. Essa, de fato, essa teve, né? Acho que o Robson quer falar. Você mencionou o Ars Notoria, e ele é um livro relativamente importante no meu desenvolvimento como magista. E eu só queria perguntar se você teve as fontes que você teve, se realmente ele parece ser um livro de Apolônio de Tiana ou não, né? Uhum. O Ars Notoria, assim, historicamente falando, a Apolônio de Tiana está muito mais vinculado, de novo, à esfera do mito do que às evidências ao personagem real. A Ars Notoria, historicamente falando, a gente entende ela como resultado... bom, só para fazer um parênteses para quem não sabe o que é Ars Notoria. Ars Notoria é um manual
de magia que se propõe fazer uma arte das notas. E essas notas são textos mágicos, nem sempre eles têm tradução, em que misturam várias línguas, né? Latim, hebraico, grego, enfim, às vezes, de novo, caracteres que não têm uma tradução exata. E são manuais que pretendem atingir, a partir dessas notas mágicas e a partir de muita meditação, a partir de muitas orações, o conhecimento de todas as ciências. Então, a gente entende hoje a ars notória como resultado, como um produto de textos que circulavam no meio universitário. Então, quem lia eram universitários, eram estudantes das universidades. Alguns autores vão chamar isso de um currículo oculto, por exemplo. Então, os caras faziam curso lá, faziam as faculdades lá, inclusive de teologia, liam coisas que não podiam. Então, essa necessidade dos estudantes de ler aquilo que é proibido é ancestral, é quase que milenar, não teria como ser diferente. E esse manual ele circula nesse espaço. Então, hoje a gente entende ele dessa forma, como um produto de praticantes masculinos, de dentro da igreja e universitários. Porque quando a gente analisa essas fontes, como, por exemplo, o Ars Notoria que eu analisei lá na Biblioteca de Paris, do século XIV, um manuscrito lindíssimo, inclusive, ricamente decorado, com várias luminuras, o que nos indica que era um material de pessoas que tinham posses, né? Então, a gente está falando de bispos, arcebispos, provavelmente. Essas eram as ambições, era aprender a matemática. Matemática é sinônimo de astrologia, né? Porque hoje a gente chama de astrologia. Liberais, no caso, né? Hã? As artes liberais, no caso. As artes liberais e, inclusive, o que eles chamam de artes lícitas e ilícitas. Eles falam assim, a ars notória permite artes lícitas e ilícitas. A parte das ilícitas eles não dão muitos detalhes, até por uma estratégia de sobrevivência. Mas está escrito lá, a gente aprende as lícitas e as ilícitas. Então, o que são as artes ilícitas? Necromancia, adivinhação, essa coisa toda, né? Mas a gente entende ela muito mais nesse contexto. O Apolônio de Tiano é um personagem do mito, da esfera do mito, né? Provavelmente. Muito bom, muito obrigado. Rodrigo? Você citou suas teses. Elas estão em algum lugar para a gente poder consultar, estudar? Porque agora... Sim. Agora todo mundo está curioso. Querendo ler, entendeu? E ver se... e também as fontes primárias que você consultou, você tem elas também lá para a gente poder... Por exemplo, o Ars Notoria original. O texto... a pesquisa ela está pública, está online, e eu sempre faço muita questão de deixar isso muito claro, porque como parte dessa pesquisa foi financiada com dinheiro público, né, todos vocês aqui pagaram por essa pesquisa. Então, é direito ter acesso a esse conhecimento, e é isso que a universidade faz, e acho que as pessoas precisam até reconhecer essa importância, né, da universidade. Quando eu fui para o TikTok falar sobre essas pesquisas, e eu falo, gente, está todo mundo me pedindo como que compra o livro, vocês não vão comprar porque vocês já pagaram por ele. E isso impressionou as pessoas quando eu falei isso, porque as pessoas às vezes não têm dimensão do que é a universidade, o que é produzido dentro da universidade, porque às vezes a universidade é uma coisa tão distante, é uma coisa tão longe, é uma coisa tão longínqua, que se há esse esquecimento. Assim. Então, o meu trabalho ele foi pago com impostos, isso faz com que o texto esteja disponível online, está de graça. Se vocês jogarem lá Odir Fontoura Tese, vocês vão encontrar, mas o título exatamente chama O Rebanho Infectado. O Rebanho Infectado, Inquisição e Clérigos Praticantes de Magia no século XIV. Coloquem isso lá, vai aparecer. Quem quiser pesquisar ali pelas minhas redes sociais, tem o meu link ali, o Linktree, e está escrito, tem lá o meu academia.edu, está todo o texto lá. O material, então, está todo disponível. E sobre as fontes, todo a tese, até para ela passar por um processo de verificação de conferência de fontes e de evidências, todo o texto que eu cito, no corpo do texto eu traduzo do latim, do original. O original tem nota de rodapé, indicando o folha do manuscrito, indicando onde está esse manuscrito, em qual arquivo, em qual biblioteca, e com todas as referências lá. Então, assim, para quem tem interesse em ter acesso até à documentação primária mesmo, porque grande parte, acho que 90% do texto dessa tese, eu traduzi para o português pela primeira vez. Então, quem não tem conhecimento, por exemplo, do inglês, do francês, do italiano, vai ter acesso a um documento que, estou puxando sardinha para o meu assado, eu acho muito bacana, acho muito rico, e acho que pode ajudar, seja historiadores ou não. Essa sempre foi a ideia, né, de produzir esse material. Né? Eu acho que é interessante para a academia, para a ciência, mas também para quem não é da universidade, e é um conteúdo super acessível e está, de novo, história baseada em fontes e evidências. Então, está tudo em nota de rodapé, está tudo ali bem delimitadinho, está tudo conferido. E para quem estiver no YouTube, os links estarão todos aqui embaixo. O Marcelo vai colocar todos eles.
Perfeito. Eu recebi um aviso que tem uns camburões chegando perto da casa do Odir por causa do tempo. Eu tô ouvindo já. Antes. Eu tô E ouvindo a gente já. já vai. Santa Inquisição chegando. Só uma última pergunta minha. Você falou que a necromancia era justamente a amarração, né? Então, já desde essa época já tinha os vendedores de óleo de cobra, a galera transformava chumbo em ouro, e eles enxergavam como. Eu achei estranho que o Thiago não perguntou, mas você chegou a ver alguma coisa falando de alquimista ou alguma coisa nesse sentido? Sim, os processos mencionam alquimia. Tem várias histórias interessantíssimas, assim, uma delas que envolve alquimia conta assim, ó, são dois monges acusados de praticar alquimia, literalmente alquimia. E aí, quando eu encontrei essa palavra, eu falei, opa, aqui tem coisa nova, isso aqui me interessa. Aí eu fui ler o processo, e aí qual que é a história? Eram dois monges que foram acusados de praticar alquimia, e o que era essa alquimia? Eles tinham que batizar uma imagem de cera. De novo a questão do batismo, né? Alguém falou no começo da nossa conversa, como que para praticar magia tem que dominar a igreja, o ofício da igreja e tal. Então, para praticar esses rituais, você tinha que saber batizar. Então, quem sabe batizar são padres. Então, tinha que batizar uma imagem, e essa imagem ela era feita de chumbo, e essa imagem ela tinha que ser feita sob a constelação de Escorpião. E aí essa imagem, depois de um tempo, ela falaria e iria revelar onde estavam tesouros escondidos. Isso tudo é a entrevista, né, dos inquisidores com os acusados. É desse processo que eu falei, inclusive, que eu consegui mais de uma informação comparando as fontes. E aí eles explicam isso, né? A gente foi no monastério, e aí lá no altar do monastério a gente deixou a imagem ali por alguns dias para receber as influências lá do altar. E aí depois a gente esperou a constelação adequada, e aí e aí eles dizem que tem um desenho que é um desenho de escorpião nessa imagem, que deveria ser feita sob a constelação de Escorpião. E aí o inquisidor depois pergunta de forma muito curiosa, né? Tá, mas e funcionou? Aí eles assim, não funcionou porque não foi feito numa constelação adequada. Ou seja, se tivesse feito numa constelação adequada, teria funcionado. Então, de novo, aí a gente volta àquilo que a gente já falou, sobre como isso é da dimensão do real, né? Em nenhum momento eles perguntaram, tipo, em nenhum momento assumiu isso é uma bobagem, não funciona. A questão era quando funcionou e por que não funcionou. Se não funcionou, essa era a explicação que eles encontraram. Não funcionou porque não foi feito na constelação adequada. Porque se fosse feito na constelação adequada, a imagem falaria e revelaria onde estariam os tesouros. Pô, maravilhoso. Eu já vou recrutando aqui antes que o camburão chegue. Eu vi que tem perguntas aqui no chat, mas eu não consegui ler, não consegui acompanhar. A gente separou e já fizemos algumas para você. Já. Tá, beleza. Rodrigo, só as considerações finais, porque eu sei que o Odir tem uns cursos aí, né? Sim. Antes das minhas considerações finais, deixa eu só explicar uma coisa. O banco surgiu na Idade Média, então não era uma instituição confiável, e as pessoas confiavam mais em guardar suas posses no solo, enterrar. Então, eles ficavam enterrados. Aí, quando a pessoa morria, o segredo de onde estava morto também. E as práticas para tentar falar com os espíritos, falar, você morreu, onde está seu tesouro? Era, assim, bem comum. E para achar tesouro tem muita coisa. Era para isso que eles queriam. Agora, nas minhas considerações finais, eu queria que você falasse do seu curso, que eu achei assim, a ementa dele, assim, que está no Udemy, muito boa. Muito boa. Eu vou até querer fazer ele. O curso ele surge como uma tentativa minha de pegar parte das discussões que eu fiz lá na tese e trazer ela para um público mais amplo. Então, por exemplo, e ampliar também as discussões, né? Então, o curso chama O Oculto na História, Magia, Religião e Arte. Então, esse curso ele já está todo disponível, as aulas estão todas gravadas, está tudo online já. Eu sempre acho mais, não digo mais interessante, mas esse recurso interessante, porque não exige que as pessoas tenham online em tal dia, nem todo mundo pode no mesmo dia, às vezes não pode durante a semana, às vezes não pode no fim de semana. Então, eu resolvi gravar uma série de vídeos, uma série de aulas, disponibilizei eles, está tudo organizado, montado com muita imagem, são mais de 130 imagens que eu analiso, que vão desde manuscritos até obras de arte, enfim. Então, imageticamente o curso está bem bacana. E ele está dividido, então, em 4 grandes eixos. Um deles é a magia na pré-história.
em que eu analiso, por exemplo, as mais antigas evidências de religião das Vênus pré-históricas, por exemplo, as pinturas das cavernas, como que surge, né, essa questão da crença no pós-vida e como que se desenvolve essa coisa da magia dos desenhos, né, da interferência no mundo, da caça e tudo mais. Depois eu fiz uma outra aula sobre a magia no mundo antigo, em que eu analiso os rituais de mistério na antiguidade, o culto a Ísis, o culto a Deméter, os rituais de Eleusis, né, o culto a Mitra, que era um culto muito masculino também. E aí eu faço essa discussão na aula 2. Na aula 3 eu falo sobre o cristianismo primitivo, em que eu analiso as catacumbas romanas, em que há a transição ali do paganismo para o cristianismo, e aí eu faço essa comparação das obras pagãs com as obras cristãs, e como uma coisa influencia a outra. Eu adoro esse tema. Vocês viram, eu falei para vocês que foi lá o tema do meu TCC. E aí eu faço essa discussão. E na aula 4 é só sobre magia na Idade Média. Aí eu extrapolo exatamente a questão do tema da pesquisa, em que eu analiso daí essas discussões, né, do ponto de vista dos perseguidores, do ponto de vista dos perseguidos, o que era magia, o que era alquimia, o que era astrologia, o que era feitiçaria, quem praticava, quem perseguia, e faço toda essa discussão. E aí o curso está bem bacana, está bem legal, já foram mais de 100 alunos que se matricularam nos últimos 3 meses, e a nota 5 é a nota máxima, né, na Udemy, e o curso está com nota 4.9. Então eu estou assim, muito feliz e muito orgulhoso por esse retorno que o pessoal está tendo, está me dando, e está sendo uma experiência muito legal. Assim. Então quem quiser dar uma olhada no curso, eu acho que o pessoal vai colocar o link aqui, que está bem bacana. Tem cupom de desconto, inclusive, então quem quiser dar essa força, vai lá, participa, e tem espaço de interação. Apesar das aulas serem gravadas, há espaço para comentar, e eu vou lá e respondo os comentários, converso, tem participação do professor também. Não, pode ficar Ouso dizer que que esse curso é fundamental. Os links vão estar todos aqui embaixo, de qualquer jeito. Beleza. Ulisses Massad, considerações finais. Antes de abrir, gente, para os encerramentos, tem gente que não fez pergunta nenhuma e eu quero conversar com todo mundo aí, ó. A Jéssica, por exemplo, a Jéssica está chateada porque ela interagiu. Ela preparou um monte de pergunta de bruxas, de tarará, e você falou assim, antes das bruxas, aí a cara dela fazendo... Eu ia perguntar para você, senhor, se você por acaso tinha encontrado nesses, mesmo que seja na época do século XIV, você falou que tem uma distância histórica, tem edição básica, mas se você encontrou registros de mulheres que estavam de alguma forma ligadas ao clero, né, dentro dos mosteiros, relações assim, eu fiquei curiosa. Sei que a gente está com tempo curto, mas essa era a minha, que eu estava guardando aqui na manga. Eu posso responder? Tem tempo ainda? Você que manda. Não, dá eu sim. tenho o tempo do camburão pegar você aí. A gente fica aqui até meia-noite. Eu já estou ouvindo a Serene aqui, então, mas acho que dá tempo ainda para responder. Não, Jéssica, sim, tem. Claro que, assim, 98% dos processos que eu analisei são homens, né? Mas a gente tem evidências, por exemplo, eu não vou saber te dar o nome exato, tá? Mas isso está lá na tese. A gente tem, por exemplo, um praticante que é da Ars Notória, se não me engano, e que é aquela prática, né? Aquela ciência em que há meditações, orações, invocações para aprender as artes liberais, assim, a matemática, teologia, aquela coisa toda. E aí o praticante, quando ele desenvolve essas orações, ele resolve ensinar a irmã dele. E aí essa é uma exceção, assim, de um processo documental que quebra muito os documentos que eu estava analisado a estudar. E aí tem essa referência, a irmã. Ele ensina a irmã a invocar os anjos e a invocar o que a igreja chama de demônios, mas para eles são anjos. E para que ela pudesse ter acesso, então, a esses saberes. Então, assim, de forma marginal, elas aparecem nesses processos, tá? Mas é uma coisa muito secundária, muito, muito secundária. E quando aparecem nos textos, é geralmente como uma forma de ataque. Então, por exemplo, como esses rituais eram praticados por homens religiosos, há toda uma demanda de pureza ritual. Então, você não pode comer carne, você tem que usar roupas limpas, você tem que dar esmolas. E um dos critérios, por exemplo, do Liber Iuratus, o livro jurado de Honório, é que os homens se mantessem longe das mulheres. E aí, de novo, vem essa bagagem da misoginia, do machismo estrutural, patriarcal, milenar da igreja, em que a mulher é considerada a impureza, né, ao pecado. Então, de novo, para a gente ver como essa dimensão da magia medieval ela é absolutamente cristã, para o bem e para o mal, né? Então, pensar a mulher, por exemplo, que atrapalhava a evolução ou a purificação do mago, isso é muito claro.
Então, isso aparece em vários documentos. Então, essa necessidade de não falar para as mulheres, porque as mulheres fofocam, de não contar para as mulheres, de não chamar as mulheres para os rituais porque elas atrapalham, porque elas são impuras. Então, há toda essa questão nesses manuais, assim, é muito, muito forte. É uma coisa bem machista, bem patriarcal, bem ipsis No literis. século XIV já era velha essa história. Né? Exatamente, já é, Esse cara não desliga, aproveita e fala um pouquinho do espelho de Circe também, aproveitando que você já fez praticamente. Desculpa interromper a Jéssica de novo. Claro, o espelho de Circe eu leio ele já faz. Ultimamente nem tanto, mas eu leio ele já há bastante tempo. É uma fonte minha, porque ele existe já faz um tempo, não existe? Sim, já faz um tempinho. Conheço. Hoje já conhece aqui, a gente tem os nossos artigos, nosso site, que a gente está sempre criando conteúdo legal. E a gente tem um trabalho legal que a gente faz com as meninas também. E agora a gente acabou de começar a fazer com os meninos. São dois grupos separados. Com as meninas, a gente está fazendo um trabalho que chama de feminino místico, que a gente está já faz um tempo desenvolvendo esse programa, que é um encontro para a gente se encontrar na nossa feminilidade, explorar todas essas questões, e que, inclusive, questões bastante parecidas que a gente estava conversando hoje, assim. Então, se você gostou do conteúdo de hoje, você com certeza vai gostar. Entre lá no nosso site, espelhodecirce.com.br, para vocês conhecerem a gente. E agora sim, Ulisses Massad, considerações finais. Bom, Odir, muito legal a palestra, cara. Eu já queria começar as considerações pedindo para que num outro momento você volte aqui para continuar falando sobre os seus estudos. Tem muita coisa, você tem muito conteúdo legal que com certeza a gente vai adorar ouvir. Parabéns aí, puxa, fantástico, a cabeça explodindo aqui. E aqueles amiguinhos que não gostam da Igreja Católica e não gostam do padre e gostam de magia, vocês precisam agradecer os padres, hein? Se a gente tem isso aí hoje, foi graças a eles, pelo jeito. Uma verdade difícil, talvez. E aproveitando do enoquiano.com, Robson Belli, considerações finais. E que é enoquiano.com? Corre o risco de vocês irem parar no Vaticano? Risco de parar no Vaticano, talvez não, mas de repente pegar uma fogueirinha aleatória é bem capaz. E se você quer pegar uma fogueira só sua também, acesse enoquiano.com.br, lá você vai ter acesso ao nosso grupo de discussão, onde a gente fala sobre magia o tempo todo. O grupo não dorme simplesmente, galera. Então, sejam bem-vindos. Palestra fantástica. Reitero a questão do Ulisses falar que esse convidado tem que voltar algumas vezes, né? E é isso aí. Esse pessoal é tão legal. Quando o convidado é realmente nota 10, a gente convida para ver. A maioria da galera que está aqui já foi entrevistada. Então, se você não tiver nada a fazer de terça, quinta e sábado e quiser colar aqui, você pode fazer pergunta para o entrevistado. Você faz parte aqui do boteco, cara. Uma honra seria para mim. Que isso. Agora vamos ver, deixa eu acompanhar aqui para o Ulisses. Bárbara da Eclésia Babylon, suas considerações finais. Eu amei. Relembrei dos meus anos de filóloga. Eu sou apaixonada por manuscritos, por paleografia, por filologia. Trabalhei com os documentos do Mosteiro de São Bento da Bahia, então, para mim, foi uma delícia. Eu imagino assim, eu entrei, né, na clausura, eles abriram para a gente. E aí eu fico imaginando se eu entrasse no Vaticano um dia, quem sabe como seria. Então, para mim, foi delicioso. Você é muito didático, tem muita informação. Eu vou fazer esse curso porque eu amei. Então, realmente, achei sensacional. E falando da Eclésia, a Eclésia é uma instituição religiosa, é uma igreja gnóstico-telêmica. Então, se você não gosta da Igreja Católica, mas você quer participar de uma igreja, venha conhecer a nossa, que a gente cultua Babylon, que é uma deusa sensacional, e a gente faz Eucaristia de um jeito bem mais legal. Inclusive, agora fechando a temporada Sagrada Telêmica, a gente vai ter uma série de eventos amanhã. Eu vou estar no canal do Frater Magog com a Márcia Seabra e com a Beatriz Parisi, falando sobre o feminino na história do ocultismo e principalmente em Telema. E no sábado a gente vai ter 2 eventos na Eclésia. Um evento online, que eu que vou conduzir, a liturgia da palavra, né? Então a gente vai fazer uma leitura ritualística do livro da lei. Estão todos convidados. E para quem estiver no Rio de Janeiro, vocês podem fazer também presencialmente no Templo 418 com o Tal Hanu, Thales Azevedo, que é ele que vai conduzir presencialmente o nosso primeiro evento presencial depois da pandemia. A gente está muito feliz. É isso.
Aí, Frater Belhar, suas considerações finais, Rosa Cruzes. Primeiramente, agradeço aí os ensinamentos do professor, foram excelentes aí. Creio que tenha desmistificado aí muita coisa a respeito aí dos processos inquisitoriais, da Inquisição como um todo, né? E já sanou a minha dúvida lá sobre o romance do Umberto Eco, O Nome da Rosa, né, do filme, que foi transformado em filme. Foi muito bom, gostei muito, tá de parabéns. Venha mais vezes aqui, será um prazer vê-lo novamente. E, por último, mas não menos importante, Tiago Tamosauskas. Como é que estão aí nos registros do Vaticano, lá no Morte Súbita? Lá no Morte Súbita são mais as artes ilícitas, né? Mas também tem um pouco de artes lícitas também. Bom, agradecer ao Dirk, fantástica o conhecimento que você tem, a facilidade com que você passa isso para a gente, é maravilhoso. Já te admirava 10 anos atrás, hoje te admiro ainda mais. É muito legal ver esse titã que você virou, é fantástico. Agradeço muito você ter vindo aqui. Para a galera que quer curtir o Morte Súbita, a dica de hoje é entrar lá e procurar Artes Notória e entender um pouquinho como é que os magos antigos faziam para não precisar estudar para as provas. E é basicamente isso. E é isso aí, galera. Obrigado, agradecer. E também queria saber sobre o Projeto Mayhem, né? Tem artes ilícitas lá também? O que é o Projeto Mayhem? É o Projeto Mayhem agora, que antigamente ele era um grupo do Orkut, na qual os magos se juntavam para ficar debatendo as coisas de magia, né? E agora a gente decidiu focar, a gente está agora que está com esse projeto novo aqui, desse bate-papo boteco dos Illuminatis, a gente está focando na revista física, né? Que eu peguei, era o Rodrigo que ia falar isso, obviamente eu deixei lá no escritório, mas fala alguma coisa, porque a câmera tem que te pegar, Rodrigo. Oi. Esse aqui é a revista que foi criada para tirar os textos que já estão publicados online e colocá-los com os registros para poder serem citados. Olha só que maravilha, você pode fazer sua pesquisa e citar uma fonte, além, é claro, de poder ter o prazer de virar as páginas e ler os textos. Então, você, se fizer parte do Projeto Mayhem, vai poder receber essas revistas, com esses textos feitos por esse pessoal que está aqui e outros. O Dirk ia gostar dessa, já está convidado para escrever, porque o que acontecia? A galera produzia muita coisa legal nos sites, e aí ia falar, pô, qual é a referência? Né? Vamos supor que você queira usar alguma coisa academicamente. A referência é www.blogspot.net/0. E a gente falou, pô, a gente fez um projeto gráfico, tirou ISBN, fez todos os registros, então agora a gente tem um local para fazer produção de texto ocultista. Então o Mayhem é isso. Junto tem um link de bate-papo, tem grupo do Telegram, um monte, então a galera convida, fora que a galera está aqui te assistindo, faz pergunta para os convidados, então se você quiser participar disso é catarse.me/TDC ou projetomayhem.com.br. Rodir, cara, foi maravilhoso. Essa palestra, venha sempre, você já é da casa. E, finalmente, você falou de um Linktree, é o único que eu não anotei. Como é que a gente te acha nesse Linktree? Quem quiser conferir um pouco mais do meu trabalho, eu acho que eu acabei não falando disso, mas eu produzo conteúdo para as redes sociais também. Além do meu trabalho de professor, eu sou professor do Instituto Federal do Mato Grosso, inclusive meus alunos já estão me chamando aqui, estão desesperados, mas eles que esperem, porque a disciplina também é algo importante para a gente aprender, né, e a calma e a paciência. Mas eu também produzo conteúdo de história para as redes sociais, então eu falo de outras coisas que não apenas de magia. Então, quem tiver curiosidade, dá uma olhada nas redes sociais, principalmente Instagram e TikTok, Odir Fontoura. E aí lá vocês encontram o meu Linktree, e aí tem lá o link do curso, tem o link do meu academia.edu, tem grupos do WhatsApp também que eu faço e do grupo do Telegram, e tá tudo lá disponível. Por enquanto eu não tenho um site, mas estou trabalhando para isso. Mas é isso, gente. Assim, eu quero aproveitar, antes de encerrar exatamente, para agradecer o convite que veio pelo Tiago, mas assim, foi uma experiência muito legal. Eu devo dizer, sem risco de parecer, de mentir, assim, de parecer mentiroso, mas foi uma experiência, uma das experiências mais legais de entrevista que eu tive até hoje. E eu me senti quase que num roda-viva esotérico. Foi muito legal.
Gostei muito das perguntas, gostei muito da interação, aprendi demais com vocês também, não é só eu que ensino, eu aprendo muito também. Gostei muito, uma qualidade assim, ó, excelente das perguntas e dos debates. Acho que vai ser um material bem bacana, bem legal depois. E assim, o prazer é todo meu, fiquei honrado pelo convite e gostei muito de participar desse evento. Então, meus parabéns a vocês que idealizaram esse projeto e que dão seguimento a essa questão. Então, assim, ó, meu reconhecimento, meus parabéns, sigam adiante. Eu sei que não é fácil produzir conteúdo para a internet, sobretudo com constância. Então, assim, meus parabéns mesmo, de verdade, viu? Fico muito feliz pelo convite. Valeu, obrigado. Odir, deixa eu te falar uma coisinha antes de você ir. Eu já segui você no TikTok, já tinha Aí, chegado. ó, olha aí, ó. Conteúdo. Já Arrasou, conheci, adoro. então. Obrigada. Obrigado, gente, imagina. Então, maravilha, gente. E você também que acompanhou a gente, muito agradecido. Então, não esquece, dá like, segue o canal e toca o sininho para avisar, porque a galera gostou muito desse formato. Então, Odir, só para te explicar aí também para quem está vendo, a gente antigamente grava e o Zoom grava num formato de entrevista, sua cara, minha cara, etc e tal. Mas agora, a partir dessa semana, a gente fez uma reunião e a galera gosta desse formato que é multitela. Então, a gente vai começar a jogar esse negócio no YouTube como se fosse em lives, e sempre vai ter alguém, estreia que chama, né? E alguém sempre fica lá para tirar dúvida e tal. Então, vai ter 2 formatos. Então, o primeiro é com todas as caras perguntando, e aí esse vídeo vai ficar fechado para o Mayhem. É outra vantagem de pertencer ao Mayhem. E aí, daqui 2 meses que ele vai para o YouTube. Então, brigadão. E para você que acompanhou a gente então até agora, dá like, segue o canal e a gente se vê no próximo bate-papo Mayhem.